Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal, aos nossos trabalhos. Hoje é uma segunda-feira, dia 13 de abril, né, de 2026. Antes de mais nada, deixa eu desejar uma excelente semana aí para todo mundo, né? Essa semana vai culminar com o feriadão, né, na próxima terça-feira, mas o pessoal normalmente emenda a segunda. E tem algo a mais, que é o vencimento do prazo, né, que o Donald Trump deu para os iranianos, né, para, como ele mesmo diz, destruir toda a parte energética, né, e estrutural do Irã. E falando em Donald Trump, o Donald Trump está sofrendo a maior guerra híbrida cognitiva e informacional. Olha, vou dizer para você, eu julgo da história, né? Porque o que tem de gente apontando o dedo, né, e acusando Donald Trump de muitas coisas, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês, obviamente que descontando a personalidade narcisista do presidente norte-americano, que a gente tem que levar em consideração, né? Essa história de posar como Jesus Cristo, isso faz parte da personalidade dele, isso não muda em nada as ações que ele precisa e vai fazer, né? Então o pessoal se apega a esse tipo de coisa para atacá-lo. Quero lembrar a todos, né, e ainda tem pessoas que entram nessa onda de atacar o Donald Trump, né, lembrar a todos de duas coisas importantíssimas. Não fosse o Trump, seria Kamala Harris, e não haveria mais humanidade, principalmente no Ocidente, caso isso tivesse acontecido, né? A segunda coisa é que o próprio Elon Musk, que todo mundo julgava que tinha brigado com o Trump, o Musk brigou com o Trump, ele atacou o Trump e a esquerda usou muito disso, não é? Ele estava elogiando o Donald Trump, dizendo que o Partido Republicano tem que realmente vencer as eleições de meio termo, né, do que eles chamam middle terms, né, de meio período, né, agora que vai ter em novembro lá nos Estados Unidos. E ontem ele fez um comentário dizendo que esse tipo de guerra híbrida, isso aí fez com que o Soros, né, voltasse a dominar a Hungria, né? A turma dos globalistas aí, infelizmente, ganhou as eleições na Hungria. Na América Latina segue tudo bem porque a Keiko Fujimori, né, a direita lá do Peru, ganhou no primeiro turno, vai disputar o segundo turno e ela está com sangue nos olhos, né? Estão chamando a Keiko Fujimori de Nayib Bukele de saias, porque ela é mais ou menos, ela tem mais ou menos a história da Michelle Bolsonaro, né? Prenderam o ex-marido dela, né? E ela tá com uma raiva terrível. E ela vem para descontar na esquerda, né? Ela é no nível do Nayib Bukele mesmo e vai levar no Peru. Vai ter um segundo turno lá no começo de junho, se eu não me engano, dia 12 de junho, né? Maio também teremos as eleições na Colômbia, que vai mudar, o candidato do Petro vai perder.
Então, descontando aí o incidente na Hungria, a Nova segue muito bem, obrigado, né? Em breve vai sumir daqui do nosso continente o Foro de São Paulo, cedendo espaço para o escudo das Américas, né? Isso é muito importante. Mas aqui, como o Donald Trump está sendo muito atacado de maneira híbrida, não é? Eu vi até anúncio de os investimentos estão vindo para o Brasil, a B3 está subindo porque existe uma desconfiança com relação ao Donald Trump. Veja, quem faz esses movimentos são os próprios globalistas que querem acabar com ele, porque ele está pondo um ritmo nessa guerra que no frigir dos ovos ele vai derrotar todos os globalistas, né? Principalmente aqui no nosso hemisfério, né? Desconta a Europa, porque a Europa parece ser meio um caso de longo prazo, né? A Europa só vai começar a mudar quando mudar na França e na Alemanha. Na Alemanha, a AfD, né, que é o Alternativa para a Alemanha, Alternative for Deutschland, que a direita lá vem crescendo absurdamente, vencendo eleições regionais. E na França também o partido da Marine Le Pen, né, vem também fazendo muitas cadeiras em eleições regionais e vencendo. Então, mudando França e Alemanha, a Europa vai começar a mudar de maneira pesada. Até lá nós temos que acompanhar aqui o nosso continente, né? Mas eu quis fazer uma análise um pouco mais aprofundada sobre esse ataque mental, né, as consequências para a nossa saúde mental, que são advindas dessa guerra híbrida, dessa guerra cognitiva, porque nem todo mundo tem estofo, né, nem todo mundo tem condições mentais de acompanhar essa guerra e fazer ali, e pegando, né, as informações que recebe, pegando o que é lixo, jogando fora e guardando o que realmente vale a pena. Nem todo mundo consegue fazer essa separação, né? Então tá aí um dos motivos do nosso trabalho aqui diário para ajudar as pessoas, né, a interpretar as situações e conseguir fazer essa separação, o que presta, o que vale nas informações que recebemos e o que não vale nada a gente tem que jogar fora, né? Porque a guerra, principalmente a guerra do cume da montanha, uma das suas principais, digamos assim, campos de luta, um dos seus principais campos de luta é a guerra da informação, né? Os donos do mundo sempre controlaram toda a informação global, agora eles perderam esse controle, mas eles insistem ainda em pintar uma realidade que não é a verdadeira, né? E para isso eles usam todos os recursos que lhes são possíveis, né? Saiu uma matéria no New Dawn Magazine, traduzida no blog TOT 3126. Tem que tomar muito cuidado com esse blog, né? Porque deve ser um blog de jornalistas, eles fazem boas traduções, mas eles não entenderam ainda o papel do Donald Trump. Eles não dividem a guerra global em nova e nova. Então tem que tomar muito cuidado hoje com as matérias que vêm deles, porque eles ainda não entenderam o sentido desse jogo, né? Eu estou vendo várias matérias ali, eles colocam atacando o Donald Trump, e volto a lembrar, não fosse Donald Trump, seria Kamala Harris, e não haveria mais blog nenhum para a gente escrever se isso tivesse acontecido, né? Se isso tivesse acontecido lá em 2024, com certeza talvez nem mais eu estaria aqui falando no nosso canal. Então, muito cuidado com todas essas pessoas, esses blogs, esses que atacam o Donald Trump, que não é uma pessoa perfeita, obviamente, né? Tem todos os seus defeitos, mas foi a alternativa que nos restou e nós temos que nos apegar a ele, a essa última alternativa, né? Então vamos ler a matéria traduzida aqui do New Dawn Magazine, falando sobre todas essas consequências que essa guerra híbrida cognitiva causa para a nossa saúde mental, né? Então ele diz o seguinte aqui, ó: nem mesmo a grande mídia e as organizações globais de saúde podem ignorar o enorme impacto que a Covid-19, os conflitos da Ucrânia e da Rússia, de Israel em Gaza, a obrigatoriedade das picadas, das máscaras, todo o caos geopolítico, a inflação que
né, veio de tudo isso? Novas ameaças, ameaças reais, ameaças imaginárias, todas elas causam em nossa saúde física e mental. E isso é verdade. Deixa eu colocar um caso aqui de uma ameaça imaginária que muito afetou a mim, né, que me julgo com um preparo acima da média, né? Quando a gente recebe informações dessa guerra do cume da montanha, eu me julgo sim, sem falsa modéstia, com um preparo um pouco melhor do que as outras pessoas para entender todas as situações. E uma ameaça imaginária que realmente mexeu comigo foi aquele maldito filme dirigido pelo, né, ex-presidente norte-americano, aquele Um Mundo Depois de Nós. Para mim, aquilo eu interpretei como uma ameaça dos globalistas caso Trump vencesse a eleição, né? Então aquilo ali realmente me fez passar mal, aquele filme. Não recomendo a ninguém hoje em dia, né? Na época a gente falava sobre esse filme. Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês, é uma vergonha completa que um ex-presidente norte-americano tenha se dado, né, o trabalho de fazer um filme como aquele, né? É uma tristeza para tal biografia desse cidadão. Pelo menos é o que eu considero, né? Ele tinha que ser expurgado da história só por ter feito um filme como um presidente, um ex-presidente, né? Um former president, como os americanos chamam. Se colocar à disposição para fazer um filme daquele, tinha que ser apagado da história, né? Esse é o meu julgamento para ele, né? Todo mundo sabe de quem eu estou falando, não? O aumento catastrófico de transtornos de saúde mental nos últimos anos, de ansiedade, a depressão e até mesmo suicídio, nos deixou mais do que fisicamente doentes. Agora assistimos com horror a crescente queda na saúde mental de uma vida sem fim e baseada no medo. Soubemos que pesquisadores em um grande estudo publicado no British Medical Journal descobriram que sobreviver à pandemia pode ter aumentado o risco de desenvolver problemas de saúde mental, incluindo maiores taxas de ansiedade e depressão, mesmo quando comparado a pacientes sem o vírus, né, ou mesmo aqueles que contraíram gripe. Eles também relataram que isso pode resultar de inflamações no corpo e do cérebro, a fatores físicos e emocionais relacionados à pandemia. Esses caras chacoalharam o mundo, né? De 2020 para cá, o que eles fizeram para tentar dominar o mundo não teve cabimento, né? E tem muita gente que infelizmente ainda não entende tudo isso, né? A OMS deu um passo além em seu relatório de março de 2022, né? A pandemia desencadeou um aumento de 25% na prevalência de ansiedade e depressão em todo o mundo. Espero que o Flávio Bolsonaro, depois que vencer a eleição, e se Deus quiser ele vai vencer, que ele também, né, venha a romper com essa OMS. Essa organização não serve para nada, a não ser atrapalhar a vida da humanidade, né? Acho que uma das primeiras coisas que o Flávio deveria fazer é romper com essa OMS, né? Rasgar todo e qualquer contrato, qualquer acordo que tenha com essa instituição completamente globalista, né? Que querem atingir a soberania das nações, né? Eles querem mandar. Se a gente for seguir o que eles querem, não precisa nem ter ministro da saúde, bota um gerente da OMS aqui, né? É tudo que eles desejam, não? Em maio de 2022, né, a Medical Press publicou um relatório sobre múltiplos fatores de estresse, né? O número devastador de vítimas do bichinho, um aumento nas crises da saúde mental, né? E entre adolescentes principalmente. Isso é complicado, né? Os jovens foram duramente atingidos e continuam sendo, porque não só sofreram mais com os confinamentos, com a falta de socialização, o uso de máscaras e todo o alarmismo midiático, mas também foram forçados a ver seus pais, as pessoas em quem confiam para a segurança e estabilidade, sofrerem a mesma coisa, né? Mas não precisamos de manchetes de notícias para nos dizer o que está ocorrendo. Nossos círculos sociais e mídias sociais estão cheios de pessoas relatando níveis altos de doenças mentais,
ansiedades, depressão, pensamentos ruins, hostilidade, raiva, fúria, etc, etc, né? Principalmente advindos dessa guerra política, né, que a gente está vivendo aí nos últimos anos, né? Um mundo velho, antigo, que não quer ir embora, né? Brigando com os representantes, eu digo, representantes de um mundo velho e antigo que não quer ir embora, brigando com representantes de um mundo novo, né? Um mundo que está nascendo, né? Então o que advém dessa briga afeta muito a nossa mente, né? As pessoas são avessas a inconsistências na realidade que desafiam crenças profundamente arraigadas em suas mentes subconscientes. Isso é verdade. A dificuldade que a gente encontra para poder explicar a guerra do cume da montanha, né? Quais eram as intenções dos donos do mundo, até hoje é dificílimo convencer as pessoas, né? Até hoje, porque parece que todo mundo vive um mundo que é cor-de-rosa, né? É um mundo cor-de-rosa, um mundo de Nárnia, um mundo onde todo mundo é feliz, né? Ah, imagina se essas pessoas seriam capazes de fazer algo assim, né? A mente despreparada, ela duvida do grau de malignidade dos donos do mundo, do que eles seriam ou não capazes de fazer. Agora eu garanto a vocês, eles seriam capazes de fazer qualquer coisa, para se manterem no poder, no controle de toda a humanidade. E esse qualquer coisa, engloba muita coisa ruim. Podem ter a mais plena certeza disso, né? A guerra mental depende de ferramentas e métodos específicos para desestabilizar nosso senso de segurança, nosso senso de pertencimento, resiliência e adaptabilidade. A dissonância cognitiva é descrita como uma discórdia mental quando nos é apresentada uma ideia que parece contradizer ideias ou pensamentos previamente aceitos. As pessoas são avessas a inconsistências na realidade que desafiam, né, crenças profundamente arraigadas em suas mentes e nos seus subconscientes. Quando então novas informações são apresentadas às pessoas, elas se fecham, evitam e mudam seus pensamentos, evitam mudar, né, e seus comportamentos para eliminar a inconsistência e restaurar a própria consonância cognitiva, né? Ou seja, o pessoal é difícil de aceitar toda essa situação, né? É uma dificuldade que a gente que está aqui acordando todo mundo, né? Tem, né? O pessoal tudo acha que é tudo teoria da conspiração, né? É uma teoria da conspiração, termo esse que foi cunhado e inventado pela própria CIA, né? Agências de informação, ou melhor, de desinformação, né? Então é bem complicado, é uma árdua tarefa esse trabalho que a gente faz aqui. E eu resolvi falar sobre isso hoje, né? Nesse 13 de abril, nessa segunda-feira, começando essa semana, porque eu estou vendo muita gente, mas muita gente com esse problema aí, eu não diria de saúde mental, mas problemas de compreensão de toda a situação, né? Um exemplo que eu vou dar, quando estava aquela discussão sobre o filme do Bolsonaro, eu recebia pessoas aqui, né, acreditando piamente que era Hollywood que estava fazendo aquilo, né? Aí quando eu falei, não, desistam, como é que vocês podem acreditar que é Hollywood que está fazendo um trabalho desses, né? Imagina, Hollywood simplesmente detesta qualquer soberanista, né? O Gene Caviezel praticamente foi limado de Hollywood, e as pessoas vieram me atacar. Elas não entenderam o que eu estava dizendo, elas já estavam prontas para um ataque. Ah, você é louco, tá aqui o filme, quem duvidou do filme? Peraí, o filme, um filme independente, muitas pessoas podem fazer. Eu mesmo já fiz vários independentes quando eu trabalhava como produtor de vídeos, né? Fiz a história lá, os 100 anos do comunismo, o filme dos militares, né? Eu fiz muita coisa. Então,
eu não estava me referindo a um filme independente, e sim de que as pessoas estavam realmente acreditando naquele momento que Hollywood iria fazer isso. Então esse problema de cognição é complicado, né? Mesmo do nosso lado, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu falei, por exemplo, aí do caso da moeda do dólar fiduciário. Tem gente que perdeu o limite entre a realidade e a fantasia, né? E ela mistura a realidade com o que ela deseja, dizendo que já tem uma moeda pronta, que está preparada, assim que, né, que ela vai chegar em breve, que vai derrotar a moeda do QFS. Veja, a gente nem sabe ainda quem vai sair na frente na nova ordem mundial. E nós temos vários lados. Nós temos o lado da Rússia, o lado da China, dos Estados Unidos. Quem é que vai sair na frente? Quem garante que são os Estados Unidos? Por que não pode ser a Rússia, por exemplo, com o Unity, a tal moeda do BRICS? Dependendo do que o Putin costurar ali, se o Trump não conseguir abrir o Estreito de Hormuz, vamos bater até na madeira 3 vezes aqui, e perder os acordos do petrodólar. E aí como é que faz? Então, a gente tem que ter muito cuidado entre o limite da realidade e da fantasia, né? Então, eu estou falando sobre esse negócio de saúde mental, guerra híbrida, guerra cognitiva, porque faz parte também. O cara que está com algum problema cognitivo, ele não vai conseguir assimilar todos esses conceitos e chegar até o fim. Outro conceito dificílimo das pessoas assimilarem é que quando a gente fala que o Trump e o Putin são parceiros, estão juntos na guerra do cume da montanha, aí o cara vai lá e vê uma briga do Trump e o Putin por algo que interessa aos Estados Unidos e desinteressa à Rússia, por exemplo, né? A abertura, vamos dar um exemplo aqui, a abertura do Estreito de Hormuz interessa aos Estados Unidos, não interessa para a Rússia. Aí se eles brigarem por essa situação, o cara vem aqui e manda um e-mail grosseiro. Ah, você não falou que eles estavam juntos? Mas peraí, eles estavam juntos numa guerra contra um inimigo em comum. Quando abaixa o nível da guerra, no nível mais alto da guerra, né, eles estão juntos. Abaixou o nível, começou a brigar entre os países, aí já é cada um para o seu lado, né? Então é assim, as pessoas têm que ter um pouco melhor de preparo para entender todos os conceitos que a gente explica aqui. Se fosse fácil, geopolítica estaria sendo ensinada aí no ginásio, no colégio. Não é. É uma matéria que exige muito da mente, né, do preparo mental, exige muito também da experiência de vida da pessoa, dela ter passado por várias situações, dela poder enxergar que não se confia totalmente em qualquer pessoa, qualquer grupo político, não dá para confiar totalmente, né? Veja aí uma parte da direita brasileira que infelizmente, né, agora querem aprovar o tal do Bessias, né, como ministro do Supremo. Isso aí não sou eu que estou dizendo, hein? O próprio Gustavo Gayer, deputado federal, fez um vídeo de alerta sobre isso, de gente, né, senadores da direita costurando situação, né, para aprovar o cara lá no STF, o cara que mandou prender os patriotas no dia 8 de janeiro. Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nisso que eu disse, o limite ou os limites entre a fantasia e a realidade, né? Enfim, era isso que eu tinha para dizer hoje, né? Eu queria que todo mundo tivesse bem preparado, porque a partir de agora a guerra do cume da montanha vai afunilar. Ela vai a um nível mais alto e eu acredito que o Trump vai até se radicalizar mais, né? Ele tem que resolver a situação rapidamente. Não pode dar margem para os globalistas voltarem ao poder, principalmente nos Estados Unidos da América, e reverterem toda essa situação. Então, Cuba tem que cair, né, tem que mudar, ainda vai mudar na Colômbia, ainda vai mudar a situação aqui no Brasil, ainda tem que mudar no México, né, porque a presidente do México ainda tem uma ligação forte com a esquerda, né?
muita coisa ainda tem que mudar. Vamos ver o que vai acontecer dentro dos 100 dias, aí, até o 4 de julho. Estamos naquele período ainda, né? Ontem o Trump, por exemplo, atacou o Papa, que estava falando mal dele, do governo dele, etc, etc. Esse Papa está meio sumido, né? O pessoal não fala dele, mas agora, como ele bateu no Trump, atacou o Trump, a mídia vai voltar a falar do Papa, né? Quando ele ataca a esquerda, fica todo mundo quietinho, né? O Papa estava quase, parecia que não existia mais um Papa. Agora, como ele começou a falar mal do Trump, atacou o Trump, já voltou o Papa para a mídia. Então, muito cuidado, né, com toda essa situação aí. Gente, é isso que eu tinha para falar. Um grande abraço a todos, muito obrigado, uma excelente semana. Muito obrigado àqueles que colaboram com o nosso canal. Por favor, colabore com qualquer valor. Segue aí sempre o número da conta no Banco Bradesco e uma chave de Pix. Uma excelente semana para todos. Eu volto amanhã. Valeu e muito obrigado. Tchau. Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.